Percebam vocês que até aqui a discussão filosófica toda está nesses pontos que eu ressaltei. De um lado, uma perspectiva eminentemente determinista, que determina o comportamento, a organização, o movimento dos atos e, portanto, tudo que eles formam e constituem, todas as coisas que existem, e nós não temos como alterar toda essa determinação, essa dinâmica. E de outro lado, uma perspectiva que, embora reconhece apenas que essa necessidade, portanto, esse determinismo, ele precisa ser colocado de forma relativizada. E aí, para que possa abrir possibilidade ao livre-arbítrio, à liberdade. Portanto, a velha discussão, debate filosófico entre determinismo e livre-arbítrio. O que Epicuro, então, traz de novo a respeito dessa... Se ambos, de alguma maneira, Demócrito participou e integrou a escola dos atomistas, Epicuro, de certa forma, pode ser qualificado também como integrante desse pensamento grego, filosófico grego dos atomistas, mas o que efetivamente que Epicuro traz de diferente no que diz respeito à consideração de ambos, que ambos fizeram a respeito do átomo? Epicuro, e nesse sentido também Demócrito, afirmava que toda a realidade física se constituía a partir da agregação de partículas mínimas, invisíveis e indivisíveis, ou seja, os átomos, combinadas de forma específica. Mas, diferentemente de Demócrito, Epicuro não admitia que as agregações dos átomos, as composições feitas, que na verdade constituíam então tudo que existe, fossem realizadas sob uma determinação qualquer, externa ao próprio átomo. Para Epicuro, os átomos, no momento inicial, apresentavam um momento vertical. Em meio ao vazio, parece estranho, eles simplesmente caíam. Claro que nós estamos falando aqui do século IV a.C., tudo que se concebia por consciência ou conhecimento de lei de gravidade ou coisa do gênero. Os átomos caíam. Se apenas mantivesse esse movimento inicial de queda, os átomos seguiriam infinitamente em quedas paralelas, sem jamais então se agregar. Se eles caem em queda paralela, eles jamais vão se juntar, vão se agregar entre si. Ou seja, então não iriam jamais constituir qualquer elemento da matéria perceptível aos sentidos. Porém, e essa de certa forma é uma crítica de Epicuro a Demócrito, ou a visão dos atomistas antigos, para Epicuro os átomos, por uma potencialidade a eles imanente, ele não explica de onde vem isso, e não por qualquer determinação mecânica ou divina, os átomos podiam alterar esse movimento infinito de queda. Vamos recapitular. Para o atomismo antigo, havia esse movimento em linha reta dos átomos. Para Epicuro, isso era uma queda inexorável, um movimento determinista. Porém, para Epicuro, os átomos podiam alterar esse movimento infinito de queda. Ao fazê-lo, eles se chocavam. Evidentemente, se eles estavam caindo em linhas paralelas, se eles saíssem dessa linha reta, eles poderiam se chocar. E é exatamente nesse choque que eles uniam, então, uns átomos com outros, e dessa forma criavam o mundo sensível. Quer dizer, a possibilidade de criação do mundo sensível,
ou de tudo que existe, estava exatamente nesse princípio epicurista que ele chamou de declinação, essa queda dos átomos. O termo aqui filosófico grego seria o kliname. Kliname seria exatamente esse desvio desse movimento em linha reta. Então, enquanto Demócrito admitia apenas dois tipos de movimento atômico, a queda em linha reta e a repulsão, nós vamos falar um pouco da repulsão dos átomos, Epicuro vai acrescentar um terceiro movimento, que é a declinação. Tem a queda em linha reta, o Epicuro vai entrar com o desvio dessa queda, que é o cliname. É sobre esse ponto que Marx vai concentrar sua discussão. Uma coisa para nós, em princípio, tão abstrata, né? E Marx vai ver aí um aspecto fundamental e ele vai concentrar a sua discussão nesse ponto. Qual ponto? A questão do cliname, ou do desvio, ou da declinação dos átomos. Claro, ele vai fazer isso apoiando-se em um outro membro importante da escola epicurista, que virá depois, chamado Lucrécio, e Marx considera Lucrécio o maior intérprete da obra do pensamento da física de Epicuro. E Lucrécio já havia, digamos, sugerido ou apresentado essa declinação destacando ou colocando a questão da declinação do átomo, do desvio, fazendo uma analogia disso com a vontade humana. Então, o que interessou muito a Marx foi exatamente o que foi colocado por Lucrécio, que é a questão da possibilidade de se fazer analogias ou extrapolações a partir dessa tese do desvio ou da declinação de Epicuro. A declinação do átomo, com efeito, constitui a afirmação da autonomia do átomo contra o movimento da queda que lhe havia atribuído Demócrito. Ora, o átomo já não é mais o elemento que vai simplesmente obedecer cegamente essa determinação inexorável, imposta como lei geral. Ao fazer essa observação, Epicuro e, por sua vez, Marx vão ressaltar o aspecto da possibilidade de uma autonomia do átomo contra esse movimento em queda inexorável. Ou seja, está nitidamente, explicitamente colocada aqui a questão da liberdade. Caso contrário, todos os átomos seguiriam ou seriam conduzidos eternamente a um mundo estritamente determinista.